Fala galera, eu sou o João Teixeira e estou aqui para apresentar para vocês um novo projeto da Federação de Futebol do Piauí, que é o podcast Futebol Cajuína. É isso aí, o Futebol Cajuína vai ser um produto quinzenal onde nós vamos receber muitos convidados e contar muita história do futebol piauiense. Aqui na cobertura do Metropolitan Hotel. É isso aí, Buinho. Esse nosso estúdio não é dentro de uma caixa fechada, é aberto ao ar livre, não é isso? E com direitos a convidados especiais. E começamos bem, começamos com quem? João Vicente de Macedo Claudino, o primeiro brasileiro a receber a Medalha do Mérito Rei Pelé, instituída pela Câmara dos Deputados, e Ricardo Rocha, o tetracampeão em 1994, que veio a Teresina contratado pelo Fluminense para cuidar das divisões de base. Buim, e você conseguiu tirar coisas boas aí, né? Inclusive o Ricardo, eu vi ele quase chorando e terminou cantando. Vale a pena ouvir o Ricardo cantar a música do tetracampeonato. É isso aí. Buim, que privilégio a gente teve com esses convidados nesse primeiro nosso podcast, hein? Estreia com o pé direito, né? É verdade. Só não sei se o Ricardo era pé direito ou esquerdo, mas a estreia com o pé direito. E acho que o futebol do Piauí realmente precisava de um momento desse, né, João? Porque você traz para o Fluminense um ex-atleta profissional. Não, o João Vicente. Exatamente, mas eu digo você no sentido, né, que você traz para o Fluminense um nome histórico do futebol brasileiro, que tem porta aberta em qualquer lugar do planeta, uma história de exemplos em todos os clubes por onde passou, um vitorioso, né? Um vitorioso. Exatamente. Muita gente só lembra da Copa de 94, eu acho até que o fato de ter jogado a Copa de 90 foi fundamental para aquele grupo acabar e jogar fora aquela coisa da era Dunga, mas isso a gente vai conversar depois. Eu queria saber do João Vicente qual é a expectativa, né, para o início desse projeto, João. Buim e John, meu amigo Ricardo, quando nós idealizamos lá atrás, até incentivado pelo Cesarino, de reativar e entrar no futebol profissional, que a gente sempre teve no futebol amador e no futsal, mas fomos incentivados olhando para o futebol profissional do Piauí dentro de um espectro muito maior, não só da própria atividade esportiva, mas também como um negócio, um investimento. Um outro ponto, o lado social da responsabilidade, que a gente, até como empresa... O fomento. Né? O fomento, é transformar vidas, porque não existe nada que transforme mais o dia a dia de uma comunidade, de pessoas que vivem até nas periferias da cidade, do que o esporte. Tão rapidamente, uma ascensão social, se nós fizermos algo responsável. Então, no momento em que, efetivamente, nós estamos vivendo esse Fluminense de hoje, que foi a partir de 2018, nós resgatamos lá em 2002 com o Cesarino, mas agora em 2018 é que eu considero o nosso Fluminense de hoje, momento, o do Vaqueiro, né? O novo momento. Nós delineamos alguns passos, alguns caminhos a serem seguidos para que a gente alcançasse um patamar, não é só de estar na série tal, A, B, C, D, mas de resultado de trabalho. E incorporar pessoas, incorporar história, incorporar exemplos de vida, certo? Inspiração para quem fica, novas ideias. E a ideia do Ricardo já vem de muito tempo. De muito tempo, era um desejo nosso, nordestino, vitorioso, um cara que sabe onde começou e aonde chegou e por que isso. O que ele teve que se doar, o que ele teve que trabalhar, construir um nome, construir uma história, deixou porta aberta. Então não tem um perfil melhor para que a gente trouxesse para cá, certo, uma pessoa que viesse ser, como eu disse na apresentação do Ricardo, um nosso farol. Quer dizer, a bússola que nos orienta, como consultor, qualquer nome que se dê, como um planejador estratégico, como embaixador, mas que aponte os caminhos. E o caminho é bom apontar, mas é importante que todos sigam. Sim. Certo? Todos sigam. Todo mundo
com o mesmo pensamento, imbuído no mesmo propósito. Então, o Ricardo, para mim, pelo seu espírito de liderança, que construiu na sua vida, dentro e fora do esporte, e o respeito que tem, não tinha outro nome para que nós não pudéssemos iniciar esse novo momento que nós paramos lá atrás. Mas vamos recuperar o tempo perdido agora. E, Ricardo, e como está sendo para você? Como foi receber esse convite e estar aqui em Teresina? É feliz, né? Feliz, eu tenho que agradecer meu amigo Brau, né? Que estreitou mais tudo isso, Cesarino também, mas a gente teve uma conversa. O João falou uma coisa muito legal. A cabeça dele é muito parecida com a minha. Trabalho social, as coisas, pessoas jovens. Eu sou isso aí. Eu acredito na base, um trabalho forte. Claro que o profissional, ele puxa tudo isso com bom resultado. Mas se você fizer trabalho de base, revelar esses garotos, mostrar esse garoto como o Ricardo foi para o mundo, é fantástico. Se a gente conseguir seria fantástico. Então o trabalho aqui é de muita seriedade. Eu aceitei. Eu tinha aceitado há 3 anos atrás. João deu uma ré. Não, mas ele teve uns problemas, a gente sabe. E é um cara que eu respeito muito. Pela sua capacidade e inteligência de saber o que é o futebol. Estou te falando, a cabeça dele, ele pensa igualzinho a mim. Por isso que eu estou aqui. Porque o problema não é a parte financeira, não é nada disso, não. O problema é, você às vezes recebi, nos últimos 4 anos, 5, 6 propostas para voltar ao futebol. E não votei. Porque na conversa que eu tive, eu sabia que não ia andar as coisas. Ele me deu total liberdade para trabalhar, claro, a chancela é dele, já falei para ele, aqui tem um dono, e é ele, que comanda junto com o presidente também, né? Eles são pessoas que eu vou me reportar muito e trabalhar. Você vir para uma cidade, eu vim para uma cidade do Piauí, quando eu falei e botei nas minhas redes sociais, você vai para o Fluminense, 90% das pessoas pensavam que era do Rio. Então, às vezes, pessoas não sabem do potencial, às vezes a gente fala, normalmente a maioria, falando muito bem, mas alguns desdenhando, pô, vai pro Piauí, campeão do mundo, sei o quê. Aí eu falei, eu vou com muito orgulho, porque eu sou nordestino e sei onde eu nasci. Eu sei o que o Nordeste representa para o Brasil e para o mundo, em todos os aspectos. Tivemos tantos jogadores campeões do mundo Nordeste. Você citou hoje que nenhuma seleção foi campeã sem um nordestino. Nenhuma seleção brasileira, nenhuma tem que ter um nordestino. 58 teve, 62 teve, 70, 94 e 2002 com o Rivaldo, né? Então, o que é que eu falo? Aí um amigo meu falou, não, mas 70 não teve nenhum. Eu digo, teve, o maior de todos, Zagallo. Não, e tem um detalhe. Zagallo. E tem um detalhe. Não, e tem um detalhe. O treinador é sergipano. É sergipano. De Aracaju, Clodoaldo. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu só agradeço por esse carinho. Eu aprendi, eu e Dunga, eu gosto muito de conversar com Dunga, porque ele fala, Ricardo, as palavras ficam no ar. É atitude para fazer as coisas. É ter atitude aqui. Mostrar o para que veio, né? Não vou prometer nada de nada. Vou ganhar campeonato. Calma. Ele tem uma ideia que tudo que ele pensa, eu apertei a mão dele, estamos fechados. Porque é isso, começar com calma. A gente sabe que é um clube sério, um clube que vai revelar muito mais jogadores. Eu já, num primeiro dia, eu fui lá, vi um potencial muito grande. Não vi treino, mas eu vejo algumas coisas. Só a gente que conhece o futebol sabe que aqui tem um potencial para se trabalhar. Juntos dar as mãos e mostrar o que é o futebol. Você vê, o mundo inteiro hoje sabe que eu estou aqui. Pessoas da Espanha, meus amigos da Argentina, me ligaram hoje. Falando, pô, foi o Fluminense. Eu digo, não, mas é do Piauí, mas é o Fluminense. Não, porque tem que explicar, tricolor, né? lógico. Então, é um tricolor também. E foi criado em homenagem ao Fluminense do Rio. E como o João até me falou, o Fluminense estava adormecido. Foi em 2018 que começou a ter essa coisa. E, Buinho, eu estive em Jaicós, na cidade de Jaicós, tive a oportunidade de viajar com o João e com o Brau, e vi a seriedade do projeto e a importância para a sociedade, Ricardo, de entregar aqueles kits, que não é só o objeto em si. Olha, só antes do João, eu vou deixar ele falar, mas eu cuido de 2.000 crianças em Tocantins. Ah, é? Projeto social. Eu cuido em Recife de umas 2.000, 3.000 também de eventos que a gente faz, 5.000 pessoas. Então esse trabalho social eu conheço como ninguém. E eu faço já há mais de 10 anos. E é um trabalho muito sério, nunca tive problema, sou muito sério das coisas que eu faço. Então até isso nós casamos. Quando eu vi ele, a última de vocês foi na cidade que vocês deram o kit. Jaicós. Eu vi tudinho, acompanhei, ele mandou, ele chegando, tudinho, dando aquele material. Eu me emocionei porque é isso que a gente faz. É isso. Eu não sei se todos vão ser jogadores de futebol, mas podem ser homens. Tem uma coisa que eu falo o mais importante. Essa é a nossa frase. Eu vou fazer uma coisa, falar para vocês. A minha escolinha ela tem uma coisa, presidente, que eu acho que é bom levar isso para ele. As pessoas que cuidam. Eu sou muito igual o meio americano.
educação com o esporte. Eles fazem isso muito bem. Cuidar um pouco das notas também desses garotos. Foi o que nós dissemos lá. Eles têm que mostrar para mim todo mês um estudo, porque se não estiver fazendo, não adianta. Porque eu não sei se todos vão ser, mas quem sabe não pode ser, não sou jogador, um médico do Fluminense, quem sabe não pode ser um treinador do Fluminense. Certeza. Então tem muita coisa para você fazer dentro do esporte. Ocupar a cabeça dele. Ricardo, Então aquele trabalho lindo, lindo. O John estava lá, a inscrição para a escolinha, que eles é que escolhem. Nós somos 50 alunos, 25 sub-13, 25 sub-15, a inscrição é a matrícula escolar. Não tem número de documento, é o número da escola, é a matrícula. Ricardo, só um minutinho, João. Se você tem aqui à sua frente a garotada que está buscando um lugar ao sol e tal, qual é o primeiro ponto que você coloca para eles? Isso aqui é fundamental para você buscar uma trajetória de vitórias. Qual é o ponto fundamental primeiro? Lógico que tem que saber jogar, garotos, né? né? Saber jogar é o ponto inicial. Né? E acreditar nos seus sonhos, né? E a gente sonha. Eu tenho, é incrível, né? Eu peguei o avião e vim para cá. Eu vinha na minha cabeça alguns sonhos em relação ao Fluminense, porque quando ele me contratou, ele falou: Ricardo, você vai estar do meu lado, mas eu quero que você ajude o futebol do Piauí. Você vê a humildade do cara. Porque se é outro, não, eles não. Ele quer abraçar o Piauí, não quer abraçar só é claro que eu estou aqui pelo Fluminense, mas o que eu puder ajudar, né, o Brau, meu grande amigo, o Daniel, toda essa turma, vai ter um amigo, eles sabem disso. Eu encontro muito o Brau no Rio, a gente é muito amigo. E Daniel, a gente conversa muito. Então, eu acho isso muito legal. Então, eu acho que a única coisa que eu digo é acreditar nos seus sonhos, tá? E se dedicar ao máximo, porque é muito fácil. Não é só isso, não. Eu acho que tem muita coisa no futebol que você tem que levar para você. Eu aprendi com muitos ex-jogadores. Respeitar os seus professores, ser obediente, cuidar da família. Porque um jogador de futebol, ele jovem, hoje, né, mais ainda pela responsabilidade, né? Todos os pais querem que seu filho seja atleta, porque se ganha muito dinheiro hoje. Né? Se ganha muito dinheiro. Um garoto hoje com 18 anos, vamos botar o Hendrick com 3 anos, como é a vida dele? De um garoto humilde, que o pai trabalhava varrendo no Palmeiras, 3 anos eu vou te botar. Olha o que é ele hoje. E o pai Teresinense, aqui da Vermelha. Então eu estou falando... Do Hendrick. Então você imagina, gente, o que o futebol transforma a vida. E a gente quer preparar esse jogador para isso. Então tem muitas coisas para ser, mas dedicação, é isso que eu quero. É dedicação total, é atitudes, aquilo que o Dunga fala. Tome atitude e que a gente cresça nesse espírito que eu quero trazer para o Fluminense. Acredite em vocês, faça um grande trabalho e aproveite a oportunidade. E Buim, isso é tão importante, Vicente, na formação do ser humano, do cidadão, porque como o Ricardo falou, e ele falou do Hendrick, ele sai de uma situação adversa em pouco tempo. 3 anos. Pula e vai morar na Europa, coberto de E hoje mais de ainda, luxo. porque na minha época, você sabe, não era assim. É verdade. Zico saiu do Flamengo com 29 anos. Hoje se sai com 18. É. Zico com 18 já O tinha impacto ido é muito embora. grande, Então né? o impacto hoje é maior. Porque ele fica milionário rápido, ele fica rico rápido. Tu morando em Madrid, lembrando da tua vida Esquece. lá em Recife. Claro, exatamente. Quando eu fui para o Real Madrid, eu fui com 29 anos. Mas eu tinha passado pelo Sporting de Portugal com 26. Com 26. Com a bola que eu tinha, juro, isso não quer dizer que eu não sou humilde. Com a bola que eu tinha, com 18 anos, eu já estava na Europa. É claro Hoje, que sim. né? Hoje, se eu tenho 18 anos que eu joguei, transportando verdade. para, claro que eu já estaria. Porque o processo O processo é muito rápido, ele andou hoje. Antigamente se ia atrás de jogador de 18 anos, hoje não, é de 13, de 10. E, João, deve ter muito atleta do Piauí que não passa pelos clubes daqui na base, já vai direto para lá, né? Tem muitos. Que a gente nem sabe. De repente o menino estoura aí num clube de São Paulo, aqui mesmo, lá na base do São Paulo, em Cotia, tem um rapaz de Palmeirais, um lateral, não me recordo o nome dele, que não passou em clube nenhum do Piauí. E tá lá. Eu falo, Firmino. Roberto Firmino. Roberto Firmino, ele foi da base, jogou 1 mês, 2 no CRB. Eu estava no CRB na época, para ajudar o presidente, que era meu amigo, e o cara falou, tem um bom centroavante, mas já levaram. Foi pro Avaí, não sei o quê, 6 meses já estava na Europa. Então é isso, e às vezes aqui pode acontecer com a gente, com o meu conhecimento, você não precisa passar para algum clube, vê um cara de fora, olhou, gostou, e leva. Faz a parceria que você tem que fazer. Mas é Existe importante hoje preparar esse cidadão, uma coisa que os clubes europeus estão fazendo, e o Ricardo sabe explicar muito melhor
do que eu, que não existia na época dele, que é o tal do monitoramento. Eles sim. começam a monitorar o menino com Cedo, 13, né? 14 anos, cedo, entendeu? Ele não pode levar antes de 18, mas tem que buscar lá atrás, ver. E isso é na América do Sul toda, Aí já no vê Brasil. comportamento, já vê tudo, né, da criança. É muito importante isso que você falou de falar esses objetivos, sentar com ele. O que é que você quer? Quer ser jogador de futebol? Tem um sacrifício. Porque todo mundo pensa na cabeça, não, você é rico, sim, mas calma, para chegar rico, não, o que tu tem é tuas pernas, tem um processo. Hoje é mais rápido, como eu falei, o Hendrick, mais rápido. Mas e os 13 anos, e os 14 anos, e o trabalho do dia a dia? Né? A família é muito importante também, dentro, né? A família é muito importante. Né? E você tem que trabalhar a cabeça dos pais. Não é mole não, ser um jogador de futebol, Não, eu hoje imagino, principalmente. Eu imagino, ainda mais com o que o cerca, né? Toda a vida periférica. Meu filho caçula, eu gosto de falar, ele chegava para mim e dizia assim, viu, Ricardo? Aí eu dizia, João Filho, você quer ser o quê? Ele disse, pai, eu quero ser duas coisas, uma dessas duas coisas. Aí eu disse, o que é? Ele disse, ou astronauta ou jogador de futebol. Bem distante. Bem uma distante coisa da uma outra. da outra. Aí eu disse, pois trata de estudar. Ele disse, para astronauta, né, papai? Eu disse, não, para jogador de futebol também. Se você não estudar, você não vai querer ficar aqui no Fluminense. Você quer ir para o Real Madrid, para a Juventus. Então vai ter que saber, no mínimo, língua, estudar a cultura deles. Então nós temos... Até para se adaptar. Eu falei para João uma coisa, o jogador ele tem que estar feliz de estar aqui, mas ele tem que estar feliz querendo sair. Porque esse é um clube que vai revelar jogadores, eu tenho certeza. É um clube sério, de pessoas sérias. Então, eu estou bem aqui, mas é feito eu estava bem no Santa Cruz. Santa Amaro não, que era mais difícil as coisas. Estava bem no Santa Cruz, mas do Santa Cruz, o que é que aconteceu? Eu digo, não, eu vou jogar no Rio, vou jogar... Hoje o cara quer ir para a Europa, mas na minha cabeça era jogar no Maracanã. Descer para o Rio. E eu via os jogos, eu sou Vasco desde pequeno, eu via Vasco e Flamengo. Eu amava o time do Flamengo, mas eu era Vasco por causa de Roberto. Dinamite, grandes jogos, né? Flamengo e Vasco, né? Eu achava aquele time do Flamengo maravilhoso, né? E, enfim, eu gostava de ver futebol. Então, é isso que a gente tem que passar para ele, essa mentalidade de vencedor, já jovem. O Campeonato do Piauí vai ter, eu quero ganhar. Tem que ganhar, meu irmão. Tem que ir para cima, tem que ter essa mentalidade. E hoje tem um detalhe, todo jogo, seja onde for, ele está passando em algum lugar. Incrível. Né? A internet. Então, a internet. Todo jogo. Nenhum treinador do mundo, me pegou de surpresa. Vamos dizer, a gente vai jogar com o time da Polônia. O time da Polônia vai entrar na internet, vai saber como... A gente vai entrar lá e vai saber. Hoje ninguém... Antigamente era fita cassete. Quando chegava a fita no lugar, já tinha terminado o jogo. Ninguém mais desavisado. Tudo era difícil. Então, não, hoje não pega de surpresa. Bom, então é isso aí. Eu desejo sorte pro Ricardo aqui, Obrigado, nesse projeto do João. Vi lá em Jaicós, vi a seriedade do projeto e a importância também. Só agradecer, porque vai criar bastante cidadão. A grande maioria não vai sair jogador, com toda certeza, mas vai ter um caminho, vai ter uma estrutura. Não, a coisa que você estava lá e a coisa que eu mais me animo, a chama que mais acende esse trabalho e é o combustível desse trabalho, é o brilho dos olhos dos meninos. A alegria. Bom, gente, batemos esse papo aqui dessa primeira parte sobre base, que é o que o Ricardo veio fazer aqui. A gente já volta com muito mais conversa aqui, não é não, Bui? Perfeitamente, memória. Bom, Bui, voltando aqui, gente, com o futebol cajuína, vamos falar agora de memórias, que esse é o grande objetivo, porque nós temos aqui, o João Vicente até pode explicar para o Ricardo quem é Buim para a gente. Rapaz, é uma pessoa esmerada na história, de preservar a história do futebol Agora, brasileiro. posso falar uma coisa antes de começar? Normalmente, quem sabe dessa história tem um cabeção. Milton Neves é forte. É grande. Ele não tem, não. Tem não. Ele é um homem inteligente. O HD dele é mais Então, moderno. O Milton Neves é um cabeção danado. o Porque HD aquela é toda mais informação. É porque ele já está na fase da inteligência artificial. Aí já reduziu o tamanho. Mas ele é impressionante. O acervo que o Buim, o cuidado, o zelo, tudo que ele tem, o amor, a dedicação. Eu conversei com ele hoje e achei inteligentíssimo. Conhece o futebol como ninguém. Porque na realidade, se você não preservar a história, quem é que você vai falar com o garoto, você tem que se espelhar em fulano? Você tem que ter a história. Não se pra sustenta, né? Eu fui no Chile. Quando você entra, você sabe que o estádio do Chile
né? Estádio Nacional. Nacional, ele tem uma história muito braba ali. Tem. Isso. Muita gente O morreu. regime verdade. Pinochet. E tem uma coisa que eu achei lindo. Quando eu entro, tem uma frase lá escrita: um país sem história é um país sem memória. É. Eu achei aquilo lindo quando eu entrei. Morreu muita gente, mas essa é uma frase que me marcou até hoje. Está bem escrito ali no paredão. Realmente é a história, é a vida. E por falar em memória, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro João Vicente. João Vicente, tu lembra qual foi o primeiro jogo que tu foi aqui no Piauí? A tua primeira visita ao estádio? 1900, eu tinha 8 anos de idade, 1971, era uma semifinal de campeonato piauiense, com meu pai, e lá no Lindolfo Monteiro, Você de falou que ele era domingo. apaixonado, né, por futebol. Não, toda quarta e domingo. A quarta ele saía da loja, que a loja é 3 quadras. Do Lindolfo. Do Lindolfo Monteiro, ele saía da loja e ia pro Lindolfo. Já ia, se o jogo estava bom, ele ficava. Nós estamos da época da preliminar e da principal. preliminar e da principal. Que o campeonato piauiense começava com torneio início. Normalmente os campeonatos Era eram maravilhoso. assim, maravilhoso. Era uma Jogos de festa. 20 minutos, Então né? o papai chegava cedo, já tinha começado o primeiro tempo da preliminar, ou terminado, e dali ele ficava, se gostasse. Ele era torcedor do Piauí. E foi uma semifinal, Bueno, eu sei que jogava o Flamengo, o Gringo era o ponta-direita, e depois foi trabalhar comigo. Eu acho que de 71 foi o Flamengo que foi campeão. Foi Flamengo. Foi o Flamengo que foi campeão. E foi um domingo, era uma semifinal do Campeonato Piauiense, comendo ali o pastel da Maria Divina, o raspa-raspa, o picolé Amazonas. Bom demais. Isso é futebol raiz, né? futebol E raiz. aquela turma, você tinha uma história de... ali no ambiente, umas cadeiras duras, de ferro, lá no Lindolfo Monteiro, que eram umas ripas de madeira com ferro. Hoje não, é uma cadeira melhor. Mas eu, menino ali, aquilo me encantou, me marcou e me encantou. Que legal. Agora, por falar em memória, porque o Ricardo, ele teve um grande momento inesquecível, com certeza, foi aquela disputa por pênalti, né, da Brasil e Itália, né? Mas, Ricardo, você, lá no início da carreira, no Guarani, você teve aquela disputa de pênalti Guarani e São Paulo, que São Paulo foi campeão brasileiro. Quando vocês foram para os pênaltis, ou então em outros jogos que você teve que ir para pênalti... Copa do Mundo. Copa do Mundo. Pois é, vinha aquela lembrança daquilo que não deu certo no Guarani? Ou isso não... Não, foi zero. Porque eu acho o seguinte, futebol, a vida passa. Só um é campeão. Eu vi a entrevista do Luiz Henrique, perfeito. O repórter fez a pergunta a ele, se você está de brincadeira, quer dizer, eu fui vice-campeão e meu trabalho não serve? Só serve o campeão? Meu trabalho serve, eu fiz o trabalho, mas do outro lado tem alguém que quer ganhar, só um que ganha. Achei fantástico, eu penso igual. Não fui campeão, fui vice. Mas ganhei no São Paulo, sou campeão paulista, sou campeão carioca, sou campeão na Espanha, sou campeão em Recife. Entendeu? Tem uma história também. Então, você vai perder, não ganha sempre. Tem jogadores que têm mais título do que eu, ok. Tem. Mas a vida é isso. Interessante. Isso, eu sempre aprendi mais na derrota na vida, para mim, do que na vitória. Porque na vitória todo mundo bate nas tuas costas, você é bom e vai embora. Parece que não tem erro, né? Agora, quando você perde, você sentia a dor. Então, não. Quando eu ia para um pênalti, eu bati 2 pênaltis na minha vida e os 2 foi gol. Então, 100% de aproveitamento. Se deu bem. Né? 100%. Mas não era de bater pênalti, não. Desse jogo do Guarani com o São Paulo, você vê o que é o futebol, que um dos melhores jogadores em campo foi o João Paulo do Guarani e perdeu um pênalti. Né? Exatamente. E também, se você pegar o jogo, o pênalti claro nele que o juiz não deu. Sim, exatamente. Que até hoje, aquilo pênalti ali não precisa nem vá. Ali é botar no cal, o cara arrastou ele dentro da área e foi pro gol. Aquela final foi Entrou, eletrizante. Uma das maiores finais, 3x3, jogão. verdade. Do outro lado, Careca, Silas, Miller, Dom Leonardo, Ricardo Rocha, Neto, Evaí, João Paulo. Então, E Ricardo, e você começando no Santa Cruz, o que é que tu lembra aqui do futebol do Piauí na tua cabeça? eu jogo, né? Apesar que eu não meti gol, não. Teve um jogo, eu tava falando com o que a gente ganhou aqui o Santos 3x1, não foi? Foi, 3x1 no Auto Sport. Eu era lateral direito, não era zagueiro, não. E não era Ricardo Você Rocha. começou como lateral direito? Eu fiz entrevista com o Ricardo. O Santa Cruz ficou hospedado no Hotel Sambaíba, que não existe mais esse hotel. Aqui. É próximo aqui. E eu cheguei lá para fazer a entrevista com os jogadores para a Rádio Difusora e o Ricardo foi um dos que eu entrevistei. Tem um gravado até em cassete essa entrevista, Ricardo. Tem 20 anos, tem gravado é verdade. Não, é muito legal essas histórias, porque ali é o início da minha carreira. Né? Eu só em 86 que eu fui jogar de zagueiro. E outra coisa, Ricardo Rocha ninguém conhecia. Só Ricardo. O Ricardo Rocha, só para é bom falar isso, você que é um historiador. Por causa do Gomes, né?
Quando eu vou para a zaga, o Galvão Bueno inteligentemente disse, Ricardo e Ricardo. Um vai se chamar Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes. Então, Galvão batiza nós dois a dupla. Porque como é que pode ser 2 Ricardo na zaga, o mesmo nome? Então, ele inteligentemente, ele é um cara muito inteligente, ele... Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. Ricardo Rocha, ele citou, e o Ricardo Rocha começa... O Ricardo campeão primeiro no Santa Cruz é só Ricardo, lateral. Mas o Ricardo Rocha no Guarani, ele ganha bola de prata, bola de ouro, e aí ele segue a vida dele. Então, o Ricardo Rocha é muito forte. Ficou muito forte, pesado o nome, para mim. E aí eu já sou zagueiro, como o Ricardo Rocha. E de jogadores daqui, quem te lembra bem daqui do O Cima, né? Aí tem uma dúvida muito grande, tá? Porque o Buí não participou dessa conversa. Ou o Leonardo. O Leonardo. Que jogou no esporte. Porque eu sou fã do Leonardo, tá? Eu sou fã. Eu levei Leonardo e Juninho para o Vasco. O Vasco precisava de 2 meia. E eu preciso de 3 jogadores jovens. Eu indiquei Leonardo, Juninho e Chiquinho, que depois jogou no Vitória, no próprio Vasco, chegou a jogar, que era um baita meia. Era um meio campo do esporte, eles jogavam muito. E o Leonardo e o Juninho Pernambucano foi. O Juninho ficou, o Leonardo depois voltou, mas o Leonardo para mim é um cracaço. Jogava demais. Um irmão amigo que eu tenho até hoje. Sua filha é fisioterapeuta. A filha é nutricionista do esporte. Né? Então, eu tenho uma amizade ótima com toda a família e esse cara, para mim, foi um dos maiores jogadores. Atacante. Tu te lembras do Toninho no esporte? Lembro, Toninho. Daquela seleção do Nordeste. Toninho é daqui também? Piauiense. Toninho goleiro? Isso. Ele foi para lá junto com o Milton e Assis Paraíba. Eles foram do Tiradentes para lá. Acho que o Toninho está numa seleção do Piauí todos os tempos, não está não? É um baita goleiro. Goleiraço. Foi o que Toninho que jogou no São Paulo também? Eterno reserva do Valdir Pérez. Sim, mas jogou no São Paulo, ele mesmo. Muito tempo. E quando ele chegou no São Paulo, o Minelli fez um rodízio. Foi. 3 jogos o Toninho era titular e o Valdir Pérez reserva, 3 jogos se investia. Aí depois e foi pro quase Curitiba, o campeonato todo. E depois o Valdir Pérez passou a ser titular. Acho que foi Curitiba, não foi? Ele jogou Curitiba, Atlético, Pinheiros e Paraná. Jogou em todos lá. Não conheço. Grande goleiro. Baita goleiro. Então, esses 2 jogadores que me marcaram. E agora o Toninho, que eu não sabia que era daqui. Também um baita goleiro. Então, como eu te falo, são histórias legais que elevam o Piauí. E a gente tem que buscar mais gente para cá. A gente tem que trazer. Por isso que eu digo, esse trabalho de base é muito bom. Eu quero que daqui a 5, 10 anos, um garoto bata no peito e diz, eu comecei no Fluminense, eu comecei no Piauí. Isso para mim é um grande orgulho. Por isso que eu gosto de trabalhar. Eu falei para ele, eu estava no Cruzeiro em 2021 com o Vanderlei. Igor Thiago foi meu jogador no Cruzeiro. Ninguém nem conhecia Igor Thiago. Igor Thiago. Base do Cruzeiro, jogado lá, acima do peso. Eu e Vanderlei. Ele é grande, né? Eu, Vanderlei, Maurício Copertino e Melo, que é o preparador físico. Falaram, pô, ele é bom jogador, mas ainda não era titular. Alto, forte, vamos trabalhar ele. E trabalhamos no garoto. E hoje é o que ele é. Então, ele nos ajudou. E um pior ainda que eu falei para ele. Vi esse jogador no treino que eu vi a base jogar. Eu falei, Vanderlei, vem olhar comigo um jogador, ele não é titular. Vanderlei disse, que jogador. Eu gostei, mas ele é muito novinho. Eu digo, bota para jogar, porque vem outro treinador e bota. Por isso que eu digo, o Fluminense tem que ter coragem, como tem, de botar os garotos. Sabe quem é esse garoto? Estreou profissionalmente com a gente? Vitor Roque. Olha, 2 atacantes Vitor que eu tô te falando, tá? Vitor Roque. Tá no Palmeiras. Olha agora. que 2 atacantes na mão da gente e a gente colocou para jogar. Vanderlei é o treinador mais corajoso do futebol brasileiro em colocar jovens. Não tem igual, o Vanderlei Luxemburgo. Ele é espetacular. E tu tá vindo pro time certo mesmo, gente. Porque o Fluminense hoje de manhã, o João, no discurso dele, tu falou que o time que tá hoje classificado já para a segunda fase da Série D. Tem 14 atletas da base. Olha aí, cara. 14 atletas da base. É por isso que eu estou aqui. Porque esse homem tem coragem. E o treinador que vinha, eu falei para ele, não traga perfil de treinador diferente. Você é um clube vendedor. Você não quer ser campeão do Brasil, não quer nada. Então o treinador que vem com a mentalidade fora dessa, de aproveitar os garotos e pedir sempre contratação, não serve. Estou te falando, não serve porque não é o perfil. A gente aqui vai ser um time que vai lutar pelos títulos aqui, regionais. Falei para João hoje, fazer uma boa Copa do Brasil, se puder ir até onde dá. Mas campeões, a gente vai ser campeão da Copa? Não. A gente vai, não, eu tenho um pé do chão. Nós não temos jogadores nem dinheiro para... Eu não venho aqui com ilusão. Ah, vai ter um campeonato aqui piauiense. Vamos buscar o título? Aí sim, vamos trabalhar. Porque pode ganhar, os outros também são organizados, pode ganhar. Mas o trabalho ele tem que ter um foco, que é revelar jogadores e ter peito para convocar. Tem então, processo aí. Processo. Né, ele tem jogadores com 16, 17 anos que estão no profissional. E Buim, Né? e hoje o João Vicente contou uma história que
fala de memória. Ele jogou no time de vaqueiros lá da fazenda. Da fazenda do pai dele. Ele Dei até a escalou o escalação. time, ele deu a escalação. Mas fora a escalação, ele falou porque ele jogava, era o dono da Era o bola. dono da bola. Ele, Isso. né? Eu Rapaziada, não toca no homem. A escalação é fantástica, tem um que porque queimou o pé. eu dei a escalação seguinte: goleiro Moacir Cobra Viva. Era um amansador de touro, certo? O lateral direito era um vaqueiro chamado Zé Bastião, o outro era o Antônio Puba. Puba? O É comedor de Puba. bolo de puba? Eu não sei porquê, é farinha, né? Farinha Puba, que no Maranhão Puba, tem a farinha Puba, né? Galego e Dequinha. Aí tinha, o volante era o Sapecado, que era um vaqueiro que teve uma frieira e foi passar um álcool e pegou uma lamparina, porque não tinha iluminação, luz elétrica na fazenda, e queimou a perna. Aí a turma botou o apelido dele de Sapecado. Sapecado. Aí os vaqueiros me chamavam de doutorzinho, porque era filho do dono da fazenda. E dono da bola e da camisa. Dono da bola, da camisa, da equipe. Da arbitragem. E o Do Ranieri, campo. do campo. E o Ranieri, que era um amigo que me acompanhava nessas viagens para jogar lá. E que tinha que jogar, porque o Ranieri, eu não vou acompanhar, eu Amigo tenho que do dono, jogar. né? E aí o Martins, que era o ponto direito, o João dos Anjos, que era o centroavante, malandro, não jogava bem não, mas era um panzilão, um cachaceiro, entendeu? E o Celino, esse era o time lá da fazenda. E rodava pelas justificando fazendas, né? isso, rodava pelas fazendas do lado todas. Eu justificando isso, foi o porquê do nome de ter escolhido o mascote vaqueiro, naquela história sim, do legal, Fluminense. Sim, bacana. Porque o cara, não, vaqueiro é pra vaquejada? Não, vaqueiro não. joga bola também. E outra coisa, porque todo clube os caras só escolhem animal, né? rapaz? Só escolhe a fauna. Também tem uma história não tem boa, uma porque outra. o vaqueiro... Não, eu disse, estou conversando com esse meu amigo, ele fez até uma brincadeira e disse assim: senador, bote um personagem, não bote mais animal não, porque só sobrou para o senhor. Aqui no Piauí tem tudo, até rato, né? Enxuga-rato, que é um Enxuga-rato, como o jacaré. timbu lá no... Só sobrou aqui o peba, o jumento e o viado. Então não vamos causar briga na fauna. E essa história que ele contou, eu também é engraçado, que eu contei também, não sei se você estava, que é o de Eurico, né? Eurico Miranda é muito engraçado. E Eurico me chamou e disse: cara, pô, vocês nordestinos gostam de complicar a vida da gente aqui, né? Ele adorava os nordestinos, ele brincava muito comigo. Porra, veio um cara aqui, Copa do Brasil, eu não sei se era daqui ou do Maranhão, eu sei que o símbolo era um passarinho. E o cara queria entrar com a gaiola, o time entrando e um cara com a gaiola, o capitão. Ele disse: deixa eu entrar com o símbolo aí. Aí ele falou: tu não vai entrar não. O Eurico tem um raciocínio fantástico e rápido. Nada é igual ao doutor Eurico. Aí ele falou: tu não vai entrar não. Cara, e por quê, doutor? Ele disse: quando eu jogar com o Santos, como é que a baleia entra aqui? Entra aqui. Eu vou jogar com o esporte, como é que eu vou botar um leão aqui? Então nem o leão vai entrar, nem a baleia, porque para a baleia eu vou ter que quebrar, e o passarinho também não vai entrar. Apertou a mão do cara e pode ir embora. E falando de memória, o João, tu lembrou uma coisa hoje que eu botei o apelido nele de Lamartine Babo, do o nosso Piauí, Lamartine Babo. que ele fez o hino do Fluminense. Mas não, Deixa eu te falar, o homem é completo. O homem é completo. não pega não, Lamartine fez 12 hinos, rapaz. Eu fiz só um. Mas calma que ainda vai ter muita coisa pela frente. Calma. Ele me contou Estamos um chegando processo criativo, foi impressionante. Eu até perguntei, o como processo, fazer? porque é aquela história, o processo criativo, o cara que é compositor, que tem estuda a teoria musical, né, ele conhece as notas, então ele começa a fazer um arranjo aqui no violão, aí já escreve ali ele já colocou o que e vai seguindo, né? Mas eu não tenho esse conhecimento. Aí, pelo fato de conhecer músicas, hinos e tal, aí eu começava de madrugada, rapaz. De madrugada eu me lembrei, para fazer um hino pro Fluminense, eu tentar fazer. Aí começava aqui, deixa eu ver. Nasceu na década de 30. Automóvel foi seu primeiro nome. Pronto, aí pegava o celular, gravava, para não esquecer mais desse detalhe. E assim eu ia fazendo de pedaço, né? De manhã, quando eu acordei, aí eu fui juntando. E o interessante aqui, depois eu fiz aí decorei, tudo ficou legal, aí fiz a capela, né? Aí marquei reunião com ele. Aí, tem um hino do Fluminense, eu fiz um hino do Fluminense, porque eu pedi que eles não abrissem concurso, né? Para poder, enquanto eu preparava né? Para ver se ele gostasse, tudo bem. Aí eu coloquei, ouça aí, eu gravei, eu cantei aqui, essa é a capela, só eu cantando aqui. Aí cantei, aí botei a gravação, né? Aí ele ouviu e disse assim: rapaz, tu canta mal, mas o hino, eu vou deixar, o hino tá bonito. A voz não tá ajudando. O concurso está resolvido, está escolhido o hino. Vou escolher uma outra voz, mas eu gostei. Pode providenciar, aí deu certo. Ele acabou com o concurso. Eu acabei com o concurso na hora, não, está resolvido. O cantor é ruim, Mas deu o hino certo, é o bom. pessoal acostumou, ficou legal. Muito legal. Ó, o Buim cantou agora nesse bloco um pedaço do hino e no próximo bloco outra pessoa vai cantar. A gente já volta já.
voltando aqui com o futebol cajuíno, esse terceiro e último bloco, agora a gente vai falar de Copa do Mundo, a gente está vivendo o clima de Copa do Mundo. Buim, o que é que você tem aqui do teu lado aí que conhece Copa do Mundo aí? Ricardo Rocha, tem uma curiosidade que eu queria tirar. E agora, Ricardo, 1990 você esteve lá. O Brasil foi eliminado pela Argentina. E aquela geração, daquela Copa do Mundo, até de forma maldosa, né? Foi rotulada por muita gente como era Dunga, mas no sentido pejorativo, como se fosse uma geração perdedora. O que isso representou para motivar vocês na Copa de 94? Não diria nem aqueles que não estiveram lá, mas aqueles que vinham da Copa de 90, né? Como você, o Miller, o próprio Dunga. 10 jogadores. 10 jogadores que estavam em 94 jogaram a Copa de 90. Pronto. Como é que vocês viam essa possibilidade? O que vocês conversavam entre vocês? Muito. O diálogo foi fundamental. Saber o que aconteceu em 90 que não poderia acontecer em 94. Cortamos tudo. Hoje a gente não tinha um celular, né? Mas tinha jornais. A gente cortou jornal, cortou família. Família não podia entrar ali onde a gente estava. Se encontrava fora. Ali, não. Cortou muita coisa. A gente tinha caixinha. Era muito organizado. A coisa era muito séria. Então, eu mesmo sabia que era a minha última Copa. Então, eu falei, eu vou fazer o máximo. Joguei o primeiro jogo, machuquei. E depois, as pessoas contam aí, eles sabem a minha liderança, tudo que passei. Meu irmão, aquilo ali foi uma união muito grande. E a gente sabia que, por isso que eu estou te falando, a seleção de hoje, tem alguns jogadores que jogaram Copa. Alguns jogaram 2, outros jogaram 3 e outros jogaram 4, que é o Neymar. Esses caras têm que bater no peito e dizer, puxar comigo. A responsabilidade. É comigo. Nós puxamos. Tinha conversas que a gente tinha que, para que eu vou levar para Ronaldinho, que tem 17 anos, garoto? Não, então a gente decidia muitas coisas, nós, jogadores mais experientes, e travava tudo o que a gente achava que era ruim. Então foi importante o diálogo nosso, mas muito. A gente tinha uma coisa, eu conversei com o Jorginho ontem, né? Ontem antes de vir para cá, ele lembrou algumas coisas, que é verdade. A gente, 5 horas antes dos jogos, a gente fazia uma reunião da gente e disse, Bebé, tem alguma coisa com o Romário com o Ricardo? A gente se perguntava, gente, estamos bem, vamos ganhar o jogo, vamos forte. Então, a mentalidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma matéria que está saindo no Jornal Nacional, na Globo, e a minha é de liderança, de união, né? E as Mãos Dadas foi eu que criei em Recife, né? A gente jogando, né? Em 83 a gente foi campeão. O time mais fraco era o Santa Cruz e o time mais forte era o Náutico Esporte. A gente deu a volta por cima e foi campeão. As Mãos Dadas, para mim, ela vem em Recife. Eu muito garoto, Gomes, Edson, o Carlos Alberto Silva, o treinador, está de mãos dadas, entramos, o estádio veio abaixo. 10 anos depois, no mesmo estádio, você sabe que, você é um historiador e sabe, o Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatório. O primeiro foi contra a Bolívia lá. 2-0. Então era Dunga, pau pra caramba, já vinha de 90, então cacete quando veio do Brasil. A gente foi jogar em São Paulo, Vaia, foi jogar em Minas, Vaia. Salvador. Vem jogar em Recife. Quando vem para Recife, falei, é minha casa. Fiz um apelo para que a torcida não vaiasse, que estivesse com a gente. 5.000 pessoas esperando no aeroporto. Foi o jogo de despedida? Não. Para ir para a Copa? Não. Esse é o jogo de despedida com a Argentina. Tá. Esse é Bolívia. Bolívia. Eliminatória. Esse jogo foi sacanagem. Que era o troco da derrota, né? É isso aí. Mas fora isso, a gente estava entalado com muitas coisas. E a gente vai. Chegamos em Recife, 11 horas da noite, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas esperando a gente. Aeroporto lotado. Gritando o meu nome de jogadores. Parreira e Zagallo me abraçaram e falaram, porra, obrigado. Ele falava... Xerife, não tinha um nome que ele chamava. Fera. Falei o Fera. Eu falei, professor, tu não viu nada, tu vai ver amanhã. No outro dia fomos treinar. Gente, eles me chamaram, Ricardo, vem aqui. Antes da gente treinar, a praia lotada, esperando a gente, gritava o nome dos jogadores. Fomos para treinar. No treino, eu cheguei, o cara disse, tem uma norma da FIFA que a torcida não pode entrar no estádio. No treino. Falei, como é que é? Vaiado em Rio, São Paulo, tomando porrada. No Rio não, São Paulo tudo, todo mundo contra a gente. Esses caras, ontem estava aqui, 11 horas da noite, não vai entrar, pode entrar. Não, Ricardo, mas pode ter problema. Eu digo, eu tenho um problema, eu não jogo essa merda, mas vai abrir essa porra. Porra, a gente vaiado, porra, sendo xingado, um carinho desse. Abriram mais de 5.000 pessoas, gritando o nome de todo mundo. Aí essa história é muito legal. Aí, Zagallo e Parreira no meio campo me abraça e diz, porra, que beleza, que coisa linda. Emocionado os dois caras campeões em 70. Eu nunca vi, é o carinho, não passa por idade o carinho e respeito com uma da pessoa. Fala, eu te amo, eu gosto de você, você é um cara amigo. Eu fico muito feliz quando um cara fala bem de mim, a mim, porque eu digo, pô, eu tô dando um caminho certo, né? E aí foi.
e a gente vai, abre a torcida, grita o nome deles, ele é emocionado, e no dia do jogo, eu estou falando em 83, quando eu fui campeão com Santa Cruz, aí vou botar para 10 anos depois, 93, no mesmo estádio, no estádio onde é minha casa, onde eu sou torcedor, aí aí Deus disse, eu vou te iluminar. Eu estou antes do aquecimento, tudinho, eu me lembrei das mãos dadas de 83, chamei o professor Parreira Zagalli, disse, professor, aconteceu isso, aí ele falou, fera, tá demais, aqui é a tua casa, faz o que tu quiser, fala com o Ricardo Gomes, Raí, tudinho, chamei Ricardo Gomes, Raí Branco, os mais experientes, falei, irmão, tem isso aqui, os caras, Ricardo, é tua casa. 83, 93, 10 anos. Foi a primeira vez de entrar de mão dada. Do Brasil. E dali ela vai até o último jogo da na Copa. Copa, exatamente. Então as mãos dadas ela é criada em 83, mas que eu, aquele garoto que foi campeão de Santa Cruz, no time que ele amava, viu aquilo tudo e passa para 93. 6-0 para o Brasil. Primeiro tempo, 5-0 na Bolívia. Segundo tempo, o Bebeto marca mais um gol. 6-0. Gente, você não sabe o que é aquilo. Por isso que eu queria falar isso, porque são histórias muito legais, né? E a Globo fez essa matéria no Jornal Nacional. Eu me emociono muito e eu choro muito naquela matéria. Porque como a era Dunga, ninguém sofreu como a gente. Sim. O Brasil tomou de 7-1 de coração. Os caras não sofreram mais do que a gente. Foi pau em 90 que você... Eu conto isso, eu só queria falar para vocês, assim, o sofrimento que é. Quando acaba em 90, eu jogava no Brasil, jogava no São Paulo. Às vezes eu ia para um restaurante, eu estava com meus filhos pequenos, minha mulher, a gente conversando. E quando eu chegava, às vezes tinha umas mesas. Os caras não estavam falando de futebol. Os caras viam que eu chegava, ficava enrolando. O cara, e o Brasil? Pô, é uma merda, bando de mercenário. Não dá vontade de tu levantar e meter a porrada. Eu digo, meu irmão, tu não está conversando sobre isso. Então você tinha que aguentar muita coisa. A pressão era fora de campo da gente que jogou. E não era num restaurante. Vários restaurantes, eu até evitava ir com minha família. A história conta que o atleta joga no futebol do Nordeste em alto nível, mas só é lembrado para uma Copa do Mundo quando vai para um time grande. Não tem jeito. Eu te pergunto, o atleta nordestino, ele só está pronto para uma Copa do Mundo quando bota aquele manto dos times grandes, ou é mesmo só questão de... Porque o Nordeste é um... porque a gente tem muito pouco, vamos dizer, a gente tem muito poucos jogos, não tem tantos jogos como tem. Né? Hoje o Bahia é uma SAF. Tem um jogador do Bahia na seleção, vai acontecer a qualquer momento. Porque o dinheiro vem do City, é diferente. Tem outra estrutura. Né? Agora eu não acredito. Porque você vê que eu não acredito um jogador no esporte, no Santa Cruz, que é meu time, indo para a seleção direto. Hoje, né? Hoje. Pode ser, Givanildo foi convocado, alguns jogadores foram, mas não chegaram aí a uma Copa do Mundo. É muito difícil. É muito difícil. O poder da mídia é muito grande. Futebol é tão difícil, gente. Qual é o maior clube do mundo? Real Madrid. Eu joguei no Real Madrid. O maior clube do mundo é o Real Madrid, você sabe disso. E de maior valor, saiu outro dia. Em campo, em tudo. Quantos jogadores do Real Madrid vai para essa Copa? Nenhum. O Mbappé, né? Nenhum. Eu digo jogando da Espanha. Jogador da Espanha, espanhol. Que nunca aconteceu. Nenhum. Não, espanhol, tem muito. Vini Júnior, jogador espanhol, você tá falando Real espanhol, Madrid, espanhol. era o que mais tinha. Não tem um. É maioria Barcelona. Não, Atlético Bilbao, tem outros times. Real Madrid não tem. É incrível. Ninguém... Então, é difícil do Nordeste sair. Porque hoje, pela estrutura, eu vejo só o Bahia. É porque você vê, por exemplo, o Fortaleza deu um jogador para a seleção da Argentina, que foi até campeão do mundo, né? Sim. Quer dizer, agora quando é seleção brasileira, você... O olhar é diferente, né? É, o olhar é diferente. Você só consegue do Sul-Sudeste controla. Não tem jeito, nem tem jeito. Aí a mídia do Sul diz que também não comanda. Vamos ver, quantos jogadores estão aí? Tem um meia agora do Cruzeiro, que é muito bom jogador. Eu me esqueci o nome dele, que poderia estar na seleção e não foi. Então... Eles estão. Matheus, né? Pereira, né? Parece. Ele é Matheus. Vamos dizer, todo mundo poderia. Estar jogando essa bola no São Paulo era mais fácil, já no Palmeiras. No Flamengo. No Flamengo. É muito difícil. Agora, falar em grande jogador. A vitrine é maior. Joãos, perguntar pro Ricardo. Você encontrou na sua trajetória de atleta profissional um atacante que na véspera do jogo você ficava pensativo, vou jogar contra esse cara. Muito. Qual foi o que te deixou mais... Sono, né? Tirou o sono. Porque eu trabalho na empresa dele, Romário. Romário, Bebeto, Careca, Van Basten. Eu marquei por grandes jogadores. Van Basten, Gullit, os holandeses. Muita gente boa. Zamorano, muita gente boa. Batistuta.
Joguei com grandes atacantes. Famoso bate-gol. Então não é que não vou dormir, agora vou dormir preocupado. Sabendo que eu tenho que mostrar o freio da Paraíba, né? Eu falava, é o quê? O freio da Paraíba. O cara toca de lado e vai receber do outro. Ele toca, mas alguém tem que ficar. Se passar os dois, tem alguma coisa errada. Um tem que ficar, ou a bola ou o cara. Então, normalmente eu deixava o cara no chão. Ele jogava nesse teu time da Fazenda. Jogava né? mole. Tá certinho lá. João, e você? Qual é a tua memória de Copa mais marcante? De Copa é a única Copa que eu fui, que foi 82, que aquele time encantava. Espetacular. Né? Espetacular. Eu me lembro hoje, eu tinha 19 anos e um sonho de ir à Copa do Mundo e fui. Foi a primeira viagem que eu fui na minha vida para fora do país, foi para a Espanha. Ficamos hospedados na primeira fase em Málaga e não esqueço nunca, a confiança era tão grande. Certo? Eu estava atrás do gol naquele jogo Brasil e União Soviética. Que abriu, Sim. né? O Baltacho, o lateral, fez um gol, um frango do Valdir Pérez. Ele foi muito feliz naquele jogo, certo? E no segundo tempo, era lá o campo, era o Sarriá. Não, era o Sarriá, Santos Barcelona. Pizjuan em Isso, Santos Sevilha, Pizjuan. que é o campo Santos de Pizjuan, Sevilha, isso. porque lá é uma briga. Lá Manuel Benito Villamarín é o do Betis. Do Betis, E exatamente. o Santos Pizjuan é o do Sevilha. Do Sevilha. Então, o primeiro jogo foi no campo do Sevilha e os dois jogos seguintes, contra a Escócia e Nova Zelândia, foi no Betis. Certo? E o campo do Betis, nós ficamos na lateral do estádio. Mais do Sevilha, o local que nós compramos foi atrás do gol. Então tu viu os 3 gols no jogo. Não, Depende. pior, o lado que eu tava foi o lado que não saiu nenhum dos 3 gols. Porque eu vim entendi. sempre no ângulo Sim. contrário. Ah, tá. Certo? Sim. O primeiro tempo eu tava Porque atrás os do três- Dassaev, Isso. que era o goleiro da Baita Rússia. goleiro. Era um baita goleiro, era um monstro. Dassaev. Só entrou Certo? aquela bola porque não tinha como. E vi o Valdir Pérez tomar o gol do outro lado. No segundo tempo, a gente precisando virar o jogo, empatar, ganhar o jogo, o Valdir Pérez ele olhava para a gente atrás e perguntava quanto tempo faltava. Desesperado. Muito em cima. E perguntava, quanto tempo? Não, falta 15, falta 20. E nós tivemos 2 lampejos assim, um time maravilhoso, 2 chutes, um do Éder e outro do Sócrates. Dois lindos, Maravilhoso. Entraram onde o Dassaev não conseguia pegar. Certo? Mas o que mais me marcou mesmo, me traumatizou durante muito tempo, eu acho que eu só vou uma Copa agora em 2030, que vai voltar à Espanha, que foi o dia do Sarriá, que nós Sarriá. perdemos para... Que não existe mais, né? Não existe. Era o campo do Espanhol. Do Espanhol. Que é outra história. Certo? E era um jogo que a gente... Todo mundo achava que a final daquela Copa era Brasil e a França com Platini, Giresse, Ganat, Trezor, Mário Ostrozó, que era um zagueiro. Os dois estavam clássico, jogando muito bonito certo? naquela Copa. Didier Six, ponta esquerda. Então, era duas... E nenhum dos dois foram. E o Brasil eliminado, tu volta ou tu ficou? Eu passei 1h30 dentro do estádio para sair, certo? Porque eu não conseguia Traumático. Não, foi sair. muito. Certo? Uma raiva do Paulo Rossi muito grande, certo? Já Como foi. tinha comprado a Copa toda, tive que ir a Madrid. Lá eu foi dar meus ingressos para uns italianos, porque eu não merecia reverenciar o vencedor. E logo depois voltei para o Brasil, mas não me arrependo, porque eu vi, o Ricardo fala bem, eu vi o Zico, eu vi o Sócrates de perto, geração, eu vi o né? Toninho Cerezo, apesar de que aquela virada de bola do Toninho, até hoje eu tenho raiva daquela virada de bola, mas é o dia, né? Acontece, É o dia. E seguinte, Buim, antes de você dar o livro, eu queria que você lembrasse de uma história que você me contou hoje do Ricardo no ônibus durante a Copa. Ele que vai contar pra gente. Então coloca aí. Esse livro aqui, Dicionário Buim das músicas Peraí, de primeiro futebol. fala dos livros e aí depois você... Dicionário Buim das músicas de futebol. Esse livro, ele tem 1.400 músicas de futebol. Músicas feitas para o futebol. É muita pesquisa, né? né? E uma delas está na história da seleção brasileira e do Ricardo. Em qual página? Pra ver como ele sabe a página? 363. Eu fiz questão de botar na dedicatória para ele não sair procurando. Lá vai Pitomba, Conta essa composição história. de Luiz Gonzaga e Onildo Almeida. O que acontecia com essa música na Copa de 94? É o seguinte, Ricardo? eu joguei o primeiro me jogo... lembra um trechinho dela pra gente. Tá, quando eu machuquei no primeiro jogo, né? Joguei o primeiro tempo contra a Rússia,
25 do primeiro, 20, 25, tive um estiramento, né? E eu falei, vamos embora, você cortado, eu quero ir embora, não quero ficar, fiquei muito triste. Os jogadores se reuniram e falaram, não, você vai ficar porque você é importante, foi importante na eliminatória, na sua liderança, nós confiamos em você. E aí eu acordei, começou os treinos. Aí eu me lembrei que eu me acordava de manhã cedo e a gente, família muito humilde, era o Raidinho. E tinha muita música, né? E na minha família, de manhã cedo, era Luiz Gonzaga, né? No Raidinho, né? E eu, garoto, ia treinar, né? Eu ia para a escola, às vezes, muito humilde, tudinho, e minha mãe escutava aquelas musicazinhas. E essa música me marcou muito, porque tinha a ver com futebol. Então eu comecei a cantar essa música na primeira viagem. E eu falava para os jogadores, eu vou falar isso e vocês falam isso. Aí eu falava, de pé em pé a bola no gramado, vai de lado a lado e lá vai. Pitomba. Aí quando eu falava, e lá vai... Aí eles, pitomba. Aí todos os jogadores, Parreira, Zagallo, gritavam pitomba. Pitomba. A pitomba virou uma festa para a Copa do Mundo. Então eu era obrigado nos jogos cantar. E como e a zona isso dentro do ônibus? Dentro do ônibus. E a zona dentro do ônibus é o seguinte, porque tudo era comigo, eu puxava a reza, eu levava os jogadores, Parreira e Zagallo falava para mim, leva os caras. Eu levava os caras até o túnel. Vocês são os melhores, eu confio em vocês. Força, coragem, as mãos dadas é importante. Não esqueça, nós amamos você. Eu levava, os jogadores iam para fora, ia para sentar no banco, e Zagallo e Parreira disse, leva eles. Os jogadores de outros times, Itália, tudo olhando para mim. Eu falei, vocês são os melhores, confio em vocês, não vamos perder força. Ali eu entregava a eles e dizia, agora é com vocês, confio em vocês. Aí eu ia embora. Então, por isso que o carinho dos caras comigo, porque além de sofrer para jogar, mas eu fiz tudo para a gente ganhar. Falei, eu não vou poder jogar, mas eu vou fazer de tudo para esse grupo, ninguém afetar esse grupo. E aí a música ficou né? Aí eu ficava de pé em pé, a bola no gramado, vai de lado a lado e lá vai, pitomba! Aí Zagallo, aí do meio, final, aí do meio campo vai para o ataque, que não é de Araque, e lá vai, pitomba! 7 horas da manhã de treino, era uma zona aquilo ali. Aí o goleiro sai, consegue espalmar, meu time de novo vai lá, a bola no samba, e é emoção, e é. Quando eu falava todo mundo, gol! Aí tinha que botar a bola no meio do campo, aí tem muitas outras coisas, né? Então aquela música marcou. Tinha um recado final pro Zagallo. Aí no final, né? Quando eu terminava, eles faziam silêncio. Aí o Zagallo, eu queria falar uma coisa, ele virava e olhava pra gente. Eu te amo. Aí os caras, era zona. E João, você tá com a pessoa, acho que certa aí para cuidar dos teus meninos. Não aí, tenha né? dúvida, não é o Ricardo, por tudo isso que ele falou, pela história de vida, pelos ensinamentos, pela liderança, o que construiu no entorno, porque você é um reflexo do que você constrói ao seu redor, tá certo? Então, o Ricardo constrói muita coisa boa ao redor dele e tudo isso que ele falou. Contagiar as pessoas, motivar, inspirar, entusiasmar, não é simples. Você tem que ter um espírito muito elevado. Tá certo? João, eu gostaria que você aqui. fizesse a entrega dos livros. Ricardo, aqui é o dicionário. Na página 363, eu botei aí, tem um lá, vai pitomba. Que beleza. Esse aqui, Memória do Futebol Piauiense, que num dos últimos capítulos tem a campanha do Alto Esporte 84 e tem a ficha dos 2 jogos Alto Esporte Santa Cruz. E tem seu nome. Você vai aí. lembrar, você vai lembrar, isso é a escalação do Santa Cruz. Tu aí sabe que eu você de fiz o lateral gol aqui, direito. você sabia que eu fiz o gol aqui? Foi pelo Vasco, né? 95. 95. A gente ganhou de 2-1. Exatamente. O primeiro gol foi meu. Exatamente. Aí empatou. Aí a gente No segundo fez 2-1 tempo, pro fez gol de Clóvis, não foi isso? Clóvis. Clóvis atacante. Esse aqui, doutor João Vicente, foi quem me incentivou para entrar na vida de escritor. Estou passando para ele. Um grande apoiador, né? A história foi o seguinte, eu conversava com ele em 1989, conversava com ele sobre curiosidades de futebol, e eu falando, né, querendo mostrar que sabia alguma coisa. E aí ele disse, por que você não escreve um livro? Aí eu disse, pode ser, faço o livro e eu publico. A história começou aí. Ah, que legal. São 18 já. Gente, eu queria agradecer a vocês a presença, esse papo aqui. A gente ficaria aqui... muita história. Né? Muita E história. com esse homem aqui... E eu só queria finalizar aqui, gente, dizendo que é um prazer muito grande agradecer à Federação de Futebol do Piauí, ao Robert Brau, ao Daniel, por acreditarem nesse projeto e a gente tocar em frente, viu? Semana que vem tem mais, mas para encerrar, o Ricardo hoje no discurso dele de manhã
falou que vai levar o Piauí para a Copa do Mundo, não foi? Vou levar. Eu trouxe a bandeira aqui. E vocês vão ter uma surpresa, tá? Para a Copa do Mundo. O Fluminense Mundo. me deu uma camisa aí que, calma aí, que vai ser uma revelação do momento. Eu só queria agradecer a todos vocês pelo carinho, o povo do Piauí, como me receberam. E principalmente eu estou aqui, ele sabe disso, para os meus dois amigos, que é Brau e Daniel. Né? A primeira reunião que eu tive com o nosso João foi em São Paulo, tá? Não foi aqui não. Foi em São Paulo. Eu tenho momentos lindos aqui, tá? O nego acha que não. Eu tenho um momento lindo da minha vida. Eu fiz aniversário dia 11 de setembro. E eu recebi uma... A CBF me chamou e disse, você precisa ir no Piauí, que vai ter um evento com os garotos. Eu falei, caramba, mas é meu aniversário. Aí ele falou, não vá, porque a gente precisa. Claro que eu queria estar com a família. E aí eu vim para esse evento. Né? Brau, Daniel... Foi uma das maiores homenagens de aniversário que eu tive. Eu nunca tive tanta gente cantando parabéns para mim. Fizeram um círculo dentro do campo. Era garotos de 12, 13 anos, né? E o Brau fez uma festa linda para mim, né? As pessoas que estavam ali, Daniel, e todos cantando parabéns para mim, dia 11 de setembro, no Piauí, ali no meio. Então tem coisa na vida que eu marco, tá? Isso aí ficou marcado pro resto da vida. Eu falo sempre isso. Por isso que eu amo o meu Nordeste. É onde você também... Eu amo tudo. Eu tô 26 anos no Rio. Carioca me ama, eu amo o Carioca. Paulista, a mesma coisa. Mas o Nordeste é minha casa. É diferente. E Tano estava aqui e essa homenagem eu não esqueço. É isso aí. João, muito obrigado. Ricardo, Obrigado. Buim. Obrigado. Depois a gente volta com mais um Futebol Cajuína, né, Buim? Com muita história. Esse começou com o pé direito. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu!